Vai. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Geforte Mil e vamos para mais um vídeo do canal, né? Estamos voltando, né? Lembrando que as últimas três que eu falei do Campeonato Brasileiro foi a voz da IA, né? Agora eu tô voltando com a minha voz. E vamos seguir na sequência, né? Vamos falar de Campeonato Brasileiro, falando de Brasileirão de 1998, né? Estamos chegando no fim da década de 90, né? Só que ainda tem um turbilhão ainda para falar e vamos tentar seguir, né? O campeonato teve 24 times, né? E o regulamento era simples, né? Todos contra todos, né? Ao final de 23 rodadas, os 8 melhores se classificavam para o mata-mata e os 4 últimos eram rebaixados, né? No mata-mata eram ida e volta e, se possível, um terceiro jogo, né? Se nos confrontos dos dois jogos houvesse, né, uma vitória para cada lado, 2 empates, enfim, aí haveria a necessidade de terceiro jogo, né? E o campeão de 98, né, foi o Corinthians, né? O Corinthians foi o campeão brasileiro em 98, né? Depois de 8 anos o Timão voltava a conquistar o Brasileirão, né? E diferente do time de 90, né? O time de 98 era mais talentoso, né? Mais competitivo, com mais opções, né? Com mais talentos também. E esse time começou a ser moldado em 97, né? Naquele desespero do Corinthians, né? Lutando contra o rebaixamento e tal, e o time se salvou na última rodada, né? E aí, em 98, a diretoria apostou alto, né? Trouxe o Vanderlei Luxemburgo, né? O professor. Trouxe alguns reforços pontuais, né? E aí o time ficou forte, né? No Paulista, o Corinthians acabou vice-campeão, né? Perdeu para o São Paulo. E aí o time foi se entrosando, né? Aí chegou o Brasileirão, o Corinthians estava entre os favoritos, né? Tinha um time forte ali com nomes como Ricardinho, né? Marcelinho, né? Que estava vivendo uma grande fase, né? Marcelinho tinha voltado para o Corinthians, né? Naquele disco em Marcelinho, né? No começo de 98, né? Qual time que contrataria o Marcelinho, mas aí o Corinthians levou a melhor na votação e o Marcelinho estava, acho que no Valência, da Espanha, e aí ele voltou pro Corinthians, né? O meio campo do Corinthians era um dos melhores ali do país, né? Que era Rincon, Vampeta, né? Ricardinho e Marcelinho, embora às vezes jogava o Gilmar, né? Gilmar Fubá, jogava um tal de Romeu, às vezes jogava Amaral, né? O Amaralzinho, pra quem não sabe. Mas o meio campo era basicamente esse. A defesa era uma das fortes, né? Bem forte. Tinha o Gamarra na defesa, né? Jogador de seleção ali. Ele tinha jogado a Copa de 98, né? Na seleção do Paraguai. Né? O goleiro não era mais o Ronaldo Giovanelli, né? Que tinha saído no começo do ano. Ele tinha ido pro Fluminense, né? E ele e o Vanderlei Luxemburgo acho que não se davam bem e tal. Aí o Ronaldo, depois de vários anos defendendo a camisa corintiana, foi embora, né? O Corinthians apostou no desconhecido goleiro Ney, né? Que de destaque só tinha se destacado no Fluminense uns anos antes. A defesa era boa, meu campo era o melhor ainda. O ataque era mais ou menos, mas era eficiente, né? Tinha o Edilson, o Capetinha, né? Tinha o Mirandinha, que às vezes revezava com um tal de Didi, né? E era esse o time, né? Era um time forte, né? Que estava ali entre os favoritos no Brasileirão. E o Corinthians fez um começo arrasador no Brasileirão, né? Ficou vários jogos invictos, com vitórias empolgantes. Tipo, enfiou um 5-1 no Atlético Mineiro em pleno Mineirão, né? O que fez a Fiel sonhar alto, né? E o Corinthians, né, disparou bem. Depois o time teve um oscilado ali, né? Teve crise no elenco, né? Vanderlei Luxemburgo com Marcelinho, né? Aquela coisa toda. E o time ficou, acho que 5, 6 jogos sem ganhar. Depois o time reagiu nas rodadas finais, né? Conseguiu reagir e terminou na liderança da primeira fase, ou seja, se o Corinthians chegasse até a final, todos os jogos seriam em casa, né? Nas quartas de final, o Corinthians encarou o Grêmio, né? Que ficou em oitavo, né? O Grêmio que oscilou no campeonato, mas ficou entre os 8 ali e era um duelo difícil, né? Contra o Grêmio. O primeiro jogo foi no Olímpico, né? O Corinthians ganhou de 1-0, né? E foi com uma vantagem, né? Pro jogo de volta. Só que na volta no Pacaembu, né? O Grêmio vence por 2-0, né? E aí houve um terceiro jogo, né? E no terceiro jogo, que também foi no Pacaembu, o Corinthians ganha de 1-0 e elimina o time gaúcho. Na semifinal, o Corinthians encarou o Santos, o clássico contra o Santos, né? Primeiro jogo na Vila, o Santos vence por 2-1, de virada. Na volta no Pacaembu, né? O Corinthians não dá chances, né? Marcelinho joga muito, Ricardinho também. Edilson principalmente acaba com o jogo, né? E ainda tinha o Diney, né?
Diney, aquele mesmo Diney, o único remanescente do time de 90, né, no Corinthians. Ele foi decisivo, né, nessa reta final aí. O Corinthians reverte e vence 2-0. E aí no terceiro jogo, também no Pacaembu, bastava empatar, né, o Corinthians para se classificar. E foi o que aconteceu, né? O Corinthians empatou com o Santos, né? O Santos que tinha um time forte ali, né? Com nomes ali como Viola, o Alessandro Cambalhota, né? O Zete no gol, né? Enfim, era um time competitivo o Santos, mas o Corinthians conseguiu superar esse time, né? E o Corinthians empatou esse jogo decisivo e classificou para a final. E aí na final, um jogo duelo dificílimo, né? Um grande duelo contra o Cruzeiro, né? Um forte Cruzeiro de Marcelo Ramos, Dida, Fábio Júnior, né? Marcelo Jean, né? E Levir Coupe, que era o técnico, enfim, era um Cruzeiro forte, que também foi um Cruzeiro que oscilou no começo do campeonato e só arrancou mesmo na reta final e cresceu, né? E enfim, e novamente, o primeiro jogo foi fora, né? O primeiro jogo foi no Mineirão. O Corinthians sai perdendo do Cruzeiro 2-0, né? E parecia que tudo ficaria difícil, né? Para o jogo da volta. Só que aí o Luxemburgo colocou o Diney, né? E o Diney brilhou, né? Ele fez um gol e deu assistência para o gol de empate, né? De 2-2, e o Corinthians saiu vivo do Mineirão, né? Aí na volta no Morumbi, né? Outro empate, só que agora em 1-1. E tudo ficou pro terceiro jogo, né? Se houvesse outro empate, o Corinthians ia ser campeão, porque tinha melhor campanha que o Cruzeiro, né? E quanto que o Cruzeiro tinha que ganhar, né, para erguer a taça. E o jogo, né, que foi na antevéspera do Natal, né, foi um jogo movimentado e tal, né, só que aí no primeiro tempo principalmente, né, só que aí no segundo tempo deu o Corinthians, né, o Corinthians voltou determinado e aí acabou com o campeonato, né, com gols de Marcelinho e Edilson, né, novamente com o Diney sendo decisivo, o Corinthians bate o Cruzeiro 2-0 e assim se sagra campeão brasileiro, voltando a erguer esse troféu depois de 8 anos, né? Um título merecido, né? O melhor time do campeonato, né? Que montou um time forte para ganhar o campeonato e marcava ali uma nova era vitoriosa no Corinthians, né? O time base desse Corinthians era Ney no gol, né? A defesa era Índio, né? Batata, Gamarra e Silvinho. Meio era Vampeta, Gilmar. Aí jogava às vezes o Rincon, né? Ricardinho e Marcelinho, né? No ataque, né? Edilson, Capetinha e Mirandinha. Às vezes jogava o Didi, que eu entrava pouco, e a maioria das vezes jogava o Diney, né? Que virou o talismã desse time na reta final. E o Luxemburgo era o técnico desse time poderoso, né? Agora vocês vão ficar com os gols do jogo decisivo que deu o título ao Corinthians, a gente já volta para falar do resto, né? Que foi quem surpreendeu, quem decepcionou e quem caiu. Roda aí. Ricardinho, Diney. Botou, deu condição legal. Olha o gol do título. Gol! Na velocidade do outro lado vai chegando, mas ele vai pro lance individual. Ganhou Diney, passou, botou. Gol! Segundo tempo, segundo gol do Corinthians. Diney, mas agora ele vai pegar a bola. Não vai não. Acho bom terminar. Campeão brasileiro, Corinthians. 2-0, faça festa, torcedor do Corinthians. Salve o Corinthians, Ô Ricardinho, foi surpresa pra você jogar e entrar numa partida decisiva pra quem não tava jogando? Não, depois do jogo de domingo. Bom, agora vamos continuar falando do campeonato, né? A gente falou do Corinthians campeão, né? Eu não sei se eu perdi alguma informação sobre o campeão, né? Mas enfim, tá aí. Vamos falar de quem surpreendeu, quem decepcionou e quem caiu.
De surpresas eu coloquei 3, que foi Coritiba, Portuguesa e o Sport Recife. Começando pelo Coritiba, né? O Coritiba que estava com um time ali competitivo e tal, né? Ele tinha acabado de ser vice-campeão paranaense, só que o Coxa estava numa fila já de títulos, né? Tava, acho que há 8 anos, né? 9 anos quase sem ganhar nada. Porém, o time estava com um time forte, competitivo em 98, né? Inclusive estava moldando o time que seria campeão paranaense em 99, né? Enfim. E de destaques aí, o Coritiba tinha nomes ali, como Darcy, Mozart, o Kleber Arado, né? O Macedo estava nesse time. E o técnico do Coritiba, se não me engano, era o Dario Pereira, né? Aquele mesmo, né? O histórico zagueiro uruguaio, né? Que fez história no São Paulo, né? Nos anos 70 e 80, enfim. Aí no Campeonato Brasileiro, o Coritiba entrou ali para não correr risco de cair, né? E para fazer um campeonato seguro, né? Ficar no meio da tabela ali, quem sabe ficar entre os 8. E o time começa mal o campeonato, né? Fica ali entre os últimos ali e tal, né? O começo foi meio tímido, mas depois o Coritiba embalou. E aí o time conseguiu grandes resultados, né? Principalmente um 2-1 contra o Palmeiras, né? Em pleno Parque Antártico, um 3-2 bem louco contra o Goiás, né? E o jogo mais emblemático foi o 2-1 contra o São Paulo, né? Ali já na reta final da primeira fase, né? Onde no Couto Pereira recebeu cerca de 50 mil coxas brancas, né? Talvez o maior público do coxa em campeonatos brasileiros, né? E a torcida alviverde invadiu, né? Couto Pereira, né? Empolgados pela campanha. E o Coritiba ganhou do São Paulo, né? 2-1. E o time terminou a primeira fase em terceiro, ou seja, mais um pouco ele teria conseguido a liderança, né? Que ficou com o Corinthians, né? E a torcida do Coxa acreditava no Bi, né? Depois de 13 anos, né? Desde 85, esse time era talvez o mais confiante que poderia buscar o título, né? Só que aí tudo ruiu nas quartas de final, né? Contra a Portuguesa, né? Que ficou em sexto, né? O primeiro jogo foi no Canindé, a Portuguesa venceu 3-1. No jogo de volta no Couto, empate sem gols, né? E aí no terceiro jogo, né? O Coritiba tinha que ganhar por 2 gols, né? De diferença para avançar. A Portuguesa podia até perder por 1 gol, né? Ou poderia até empatar, claro. O Coritiba mostra força, chega a fazer 2-0, estava conseguindo o que precisava, mas aí o time apagou em campo, né? Deu um apagão no time e a Portuguesa valente conseguiu empatar 2-2 e assim eliminou o Coxa, né? Entrando no Couto Pereira, frustrando a torcida do Coritiba, né? Que sonhava muito, né? Com um Brasileirão, né? Pelo que o time estava jogando, demonstrando, né? E foi uma frustração para a torcida do Verdão do Alto da Glória, né? Mas apesar de tudo, a campanha foi histórica, né? O Coritiba ficou em 5º lugar na classificação geral, né? E contando todos os números, ao final da competição, o Coritiba teve menos derrotas que o campeão, que foi o Corinthians, né? Se não me engano, acho que o Coritiba perdeu só 3 ou 4 jogos, né? E o quanto que o Corinthians acho que teve 5, 6 derrotas, alguma coisa assim. Ou seja, foi uma campanha muito forte do Coritiba, né? Por isso que a torcida sonhou alto naquele ano. Agora vamos pular para a Portuguesa, né? Falando na Portuguesa, vamos falar da Portuguesa, né? Novamente a Lusa se destacava no Brasileirão, né? O time fez ali uma primeira fase ali oscilante e tal, mas depois o time engrenou e se classificou meio que sem sustos, né? Embora o time deu uma deslizada ali na reta final, né? E o time terminou em 6º lugar. A Portuguesa encarou o Coritiba e, como falei, né? Ganhou o jogo de ida em casa 3-1 e conseguiu arrancar 2 empates heróicos, né? No Couto Pereira, né? E assim chegou na semifinal. E na semifinal a Portuguesa encarou o Cruzeiro, né? O forte time do Cruzeiro. E não deu para a Portuguesa, né? Que perdeu de 3-1 no Mineirão. Até ganhou em casa 2-1, né? E bastava ganhar de novo, né? Para conseguir classificar. Mas o time perde da Raposa e acaba dando adeus ao sonho, né? De disputar outra final, né? E ao final da competição a Lusa terminou em 4º, né? Fez uma boa campanha ali de novo, né? Portuguesa, mas por detalhes não chegava mais uma vez numa final. Portuguesa que tinha um time interessante em 98, né? Se não me engano tinha o Sérgio no gol, Sérgio, aquele mesmo do Palmeiras, né? Foi emprestado pelo Palmeiras. Se não me engano o Evair estava nesse time da Lusa, né? E enfim, era um time forte a Portuguesa, mas por um detalhe não conseguiu chegar na final mais uma vez, né? E agora chegamos no Sport Recife, né? O Sport que vinha de título estadual, né? Aliás, vinha dominando o futebol pernambucano naquela década, né? Na metade pro fim dos anos 90, né? Náutico e Santa Cruz não tinham vez, né? E no Brasileirão o Sport fazia campanhas consistentes, né?
E em 98 o Leão da Ilha fez bonito, né? O time teve uma oscilação, é verdade, né, na primeira fase ali e tal, mas classificou sem muitos sustos, né? Terminou em quinto e o Sport encarou o Santos, né? O Santos de Viola, que foi o artilheiro do campeonato. O Sport venceu na Ilha por 3-1, né, no primeiro jogo, só que aí, jogando fora, o Leão virou um gatinho, né? O Santos ganhou 2-1 no jogo de volta e no jogo de desempate 3-0 o Santos e o Sport deu adeus, né? Apesar disso, a campanha do Leão foi destacável, né? O Sport fez estragos naquele ano, né? Tipo, enfiou 5-0 no Cruzeiro, não, 5-0 no Grêmio, né? No Copeiro Grêmio, embora o Grêmio já não era mais aquele Grêmio na metade da década, né? Mas enfiar 5 num time que vinha sempre chegando longe, né? Não é pra poucos, né? O Sport bateu o Botafogo, né? Botafogo de Túlio e Bebeto. O Sport chegou, acho que, batendo o Santos na primeira fase também, né? Acho que ganhou do Flamengo, enfim, fez vários estragos, né, em alguns times grandes aí. Só que, né, na fase decisiva, o Leão não conseguiu mostrar força e deu adeus, né? E é isso, né? Agora vamos falar das decepções e quem caiu, né? Começando de decepções, né? Vou colocar 4 times aqui: Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo e São Paulo, né? Para não perder tempo, vamos falar do Galo Mineiro, né? O Atlético Mineiro começou mal o campeonato ali, né? Ficou ali entre os últimos, depois o time dá uma reagida, porém não foi aquela reagida do tipo, nossa, vamos brigar pela liderança, né? O time oscilou ali e tal, e chegou na última rodada com chance de classificar, né? Para o mata-mata. Porém, o Atlético decepcionou e acabou ficando em nono, né? Ficou com a mesma pontuação do Grêmio, porém o Grêmio tinha uma vitória a mais, né? O Atlético até tinha um time interessante ali e tal, né? Tinha o Valdir Bigode no ataque, né? Tinha o Marques ali, que mesmo novo era um atacante perigoso ali. Mas, né, se não fosse pelo mau início do Atlético no campeonato, o time teria, né, se classificado, né? E o Galo se decepcionou, né? Ficou em nono e frustrou essa torcida. O Botafogo chegou nesse campeonato querendo, né, chegar no G8, né? O Glorioso tinha ganhado o Rio São Paulo, né, no começo do ano. E tinha um time interessante ali, né? Tinha no ataque o Túlio, né? O Túlio Maravilha. E o tetracampeão Bebeto, né? Que veio pro Botafogo. Ou seja, o Botafogo sonhava alto, né? Porém, o Botafogo decepcionou, né? O time brigou basicamente para não ser rebaixado nesse campeonato, né? O time ficou ali sempre entre os últimos, né? Ou entre ali 17º para baixo e tal. Só na reta final que o Botafogo reagiu, né? Ganhou ali do Palmeiras. Teve um empate heróico de 5-5 com o Atlético, né? No Mineirão, né? Onde perdia de 5-2, aí o Botafogo foi buscar. E se salvou nas últimas rodadas ali, terminando em 14º. Ou seja, para um time que almejava chegar entre os 8, né? Passou bem longe disso e o Botafogo ficou no meio de tabela, né? Muito pouco, né? Agora vamos falar do outro time carioca, que foi o Flamengo, né? Que decepcionou. O Flamengo que tinha ali o Romário, tinha o Beto, né? O Beto Cachaça, tinha Iranildo, né? Tinha um time até interessante, o Flamengo. Porém, o Flamengo fez feio, né? O time começou mal o campeonato, ficou ali entre os últimos, chegou a ser lanterna algumas vezes, se não me engano, ou vice-lanterna. Aí só depois, né? Acho que da 13ª, 14ª rodada que o Flamengo embalou, né? Conseguiu reagir, né? Conseguiu umas vitórias ali importantes, né? Chegou até a golear o Corinthians, né? O futuro campeão Corinthians, né? 4-1. Com o show do Romário, né? E o Flamengo, né, se afastou do rebaixamento e ficou longe, né, da zona perigosa e terminou em 11º, né? Chegou até a sonhar com o G8, mas a reação foi tarde, né? Porém, não deixa de ser uma frustração, né, para um time que ficou boa parte brigando para não cair e nem conseguir, né, chegar entre os 8. E por fim, o outro que decepcionou foi o São Paulo e que flertou também com o rebaixamento foi o São Paulo, né? São Paulo vinha de título paulista, né? Foi emblemático o título, né? O Raí tinha voltado e acabou com o jogo, enfim. E aí no brasileiro o São Paulo entrou como um dos favoritos, né? Para buscar o brasileiro, né? Só que aí deu tudo errado, né? O time sofreu com desfalques, né? O Raí se lesionou. E aí o São Paulo se enfraqueceu durante o campeonato. E o time passou a mais boa parte do campeonato no meio de tabela para baixo, né? O tricolor fez tão feio que chegou a levar de 7 da Portuguesa, né? 7-2, enfim. E a campanha do São Paulo não foi boa, né? O time nas últimas rodadas começou a perder,
que chegou até a ficar ameaçando de rebaixamento, só que aí o time se livrou do risco, né? Embora que não era grande, mas teve ali um certo risco. Nas últimas rodadas o São Paulo terminou em 15º lugar, né? Porém a campanha foi muito fraca, né? Para quem sonhava com o G8, até mesmo com o título, o São Paulo decepcionou. Enfim, agora vamos falar dos rebaixados, né? Que foi América Mineiro, Goiás, Bragantino e América de Natal. Começando pelo América Mineiro, né? O América tinha voltado, né? Ele subiu em 97, né? Chegou em 98 querendo se estabelecer na elite, porém o América decepcionou, né? O América tinha até um time interessante ali, alguns nomes experientes e tal, porém o Coelho não conseguiu, nem com isso conseguiu se salvar, né? O América sempre ficou na parte de baixo da tabela e tal, e aí chegou na última rodada, né? Até fora da zona, né? Precisava fazer sua parte contra o Palmeiras, porém o América tropeçou, né? Só empatou com o Palmeiras e o Paraná venceu seu jogo, e com isso o América acabou caindo, né? Sendo o primeiro, né, da zona a cair. O Goiás, né, depois de vários anos na elite e tal, voltou a decepcionar, né? O Goiás até tinha um time interessante ali, né? Tinha um tal de Fernandão, né? Pra quem não sabe, esse Fernandão seria aquele mesmo, né? Que na década seguinte faria história, né? No Internacional, né? Enfim. Só que na época ele era novo, né? Ninguém imaginava, enfim. E o Goiás tinha nomes interessantes ali e tal, né? Ainda tinha alguns remanescentes da campanha histórica de 96, né? Por exemplo. Porém, em 98 o Esmeraldino decepcionou feio, né? O Goiás ficou nas últimas posições desde o começo, né? E o rebaixamento veio, né? Faltando acho que na penúltima rodada, se não estiver errado, ou foi na última, não vou lembrar o certo. E o Goiás, né? Depois de fazer campanhas ali de destaque, né? Desde 95, decepcionou em 98 e caiu, né? O Bragantino, né, outro que ficou um bom tempo na elite, né, dessa vez caiu, né, não era mais o Bragantino do início dos anos 90, né, 97 o Bragantino só não caiu por isso aqui, né, graças à combinação de resultados, e em 98, com um time mais fraco do que no ano anterior, não teve jeito, né, o Braga foi mal desde o começo e acabou rebaixado, né, e se despedia da elite depois de 8 anos seguidos, né, jogando a Série A, né, com destaques ali com vice-campeonato em 91, né, campanha consistente em 92, né, e 95 inclusive, né, e de 96 até 98 que nós estamos falando, o time só ficou lá para baixo, né, era para ter caído em 96, mas aí houve aquela confusão toda, né, como eu já falei, aí em 97 só não caiu por um triz, e em 98, né, não teve jeito, né, quem colhe mal as coisas acaba plantando a serventia, né? Planeja mal, termina mal o ano. O Bragantino caiu. E o lanterna daquele campeonato foi o outro América, né? O América de Natal, né? Em 97 o América tinha feito uma campanha tranquila ali, né? Sem risco de cair ali, com uma campanha consistente. Só que em 98 o Diabo Rubro acabou caindo, né? Lembrando que o América em 98 chegou nesse campeonato com a pompa de ser campeão do Nordeste, né? O América tinha surpreendido ao ganhar a Copa do Nordeste e tal. E muitos achavam que o América poderia repetir o que fez em 97, né? Ficar ali no meio de tabela, pelo menos, e tal. Só que dessa vez, né, o Ameriquinha decepcionou, né? O time só ganhou 3 jogos de 23, quer dizer... E a campanha foi ridícula, né? O time somou apenas 15 pontos, ou seja, ficou a 9 do primeiro fora da zona de rebaixamento. E o rebaixamento do América foi com várias rodadas de antecipação, né? E o Ameriquinha, né, de uma campanha histórica na Copa do Nordeste, terminava o ano de forma triste para sua torcida, né? Era rebaixado e só voltaria à elite 9 anos depois, enfim. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo, dê um joinha, né, para ajudar o canal. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!